A teologia do domínio, ela tem crescido bastante no meio político. Nós vemos agora um discurso da Michelle Bolsonaro em São Paulo, onde a gente vê no seu discurso justamente isso. Temos que avançar, temos que mostrar... É conveniente a beça, porque os evangélicos estão crescendo. Exato. Quando eles eram 4% da população no Brasil, que foi quando eu me converti, não tinha teologia do domínio, porque 4% não faz verão. E dentro dessa... 4 andorinhas não fazem verão. Dentro desse discurso, chega-se não de uma forma muito clara, mas subjetiva, que Bolsonaro seria um ungido de Deus. E é um clichê da teologia do domínio no ato religioso, que é o quê? Não toque no ungido de Deus. Exegese sobre esse texto. Se eu puser a mão na cabeça do Bolsonaro, ele estribucha e provavelmente caia. Ele é um oprimido por forças espirituais malignas, um angustiado. Eu tenho medo que uma hora dessa o Bolsonaro se suicide. Uau. É que ele é covarde demais para isso. Mas tudo que aquele cara não é homem mesmo, não é corajoso, não é valente, não é nada. A embaixada da Hungria é só um sintomazinho de ai, meu Deus. Mas é um cara que sem aquele monte de segurança em volta dele, se você puser ele num corredor escuro e eu encontrar com ele e dizer, ô Bolsonaro, quem está aqui é o reverendo Caio Fábio, quero conversar contigo, ele não vai querer papo comigo, não. Eles têm medo, cara. Isso é domínio quando tem gente pra caramba. Aí eles vão lá de cima, todos eles falam grosso. Mas, no particular, eles são todos temerários. E eles só estão fazendo isso agora na expectativa de que a igreja venha a ser maioria. E quando for maioria, eles fazem barba, cabelo e bigode. Não toques vereador, prefeito, governador, deputado federal, senador e presidente da República. Esse pilar que a teologia do domínio usa dentro do âmbito religioso, não toque no ungido de Deus. Esse versículo, tem como o senhor fazer um exegese para nós agora? Claro. Esse ungido se refere a Cristo ou se refere aos que exercem liderança na igreja? Você não tem que fazer essa viagem assim, escolhendo um textinho lá do Velho Testamento. Porque é um pilar que eles usam. Mas não eles usam fora do contexto ali. Exato, é isso que eu quero que o senhor explique agora. É da agressão contra os profetas de Deus que estavam falando a palavra de Deus. Eles estavam se levantando, querendo matar esses que carregavam a palavra do amor de Deus, do arrependimento, convidando-os a voltarem-se para Deus. E em Davi, que tinha sido separado, ungido, porque era um homem segundo o coração de Deus, e Davi não praticou a teologia do domínio. Se Davi tivesse praticado a teologia do domínio, ele teria matado Saul fácil. Muitas vezes. Ele teria liquidado Saul na saída, e Jonatas ainda teria ajudado. E Mical também, e um monte de gente. O que ele fez? Ele ficou 20 e tantos anos peregrinando pelos vales do Jordão, nas grutas de Adulão, nas cavernas. Ele teve 8 mulheres no processo, criou filhos no processo de fuga, como um guerrilheiro escondido, que não tinha lugar para comer nem beber, que tinha que vigiar as costas o dia inteiro. Por quê? Porque ele disse, ai de mim, de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Se o Senhor quiser me colocar lá, o Senhor fará isso, eliminando Saul por conta própria. Esse episódio... Mas não sou eu que vou fazer isso. Justamente esse episódio... Mas a igreja quer ser ela mesma o braço que faz, o braço que mata, o braço que tira, o braço qualquer coisa. Se Deus quiser, ele tira o Erdogan do poder, ele tira o Putin do poder, ele tira o Netanyahu do poder, ele tirou o Bolsonaro do poder pela via democrática, ele tira qualquer um, ele tira o Organ da Hungria do poder, ele tirou Beltesazar, ele tirou Nabucodonosor, ele tira, ele é senhor. Você só não falou do Lula. Agora, só não falou que ele tira o Lula. Tirou o Lula voltou, pode tirar de novo, mas vai tirar descontrair. Pelo nível democrático. É esse texto. Ou o cara morreu de morte morrida, Caio, acordou esse texto que a igreja tem usado, que para os líderes, para aprisionar a mente do povo. E para
justificar essa vontade de dominação despótica, Exato. perversa da liderança. Exato. Porque Aí eles são os ungidos do Exato, Senhor. porque Começa o próprio, membro está ali e escuta você. Começa o próprio Malafaia dizendo lá numa mensagem dele, cuidado, tá pensando o quê? Vai falar do ungido do Senhor. O teu pastor é ladrão? Fique calado. Teu pastor está roubando? Fique quieto. Teu pastor não presta? Mude de igreja, mas não diga nada contra ele, nem fale com ele, nem abra a boca, não diga nada, porque ele é ungido do Senhor. Cuidado! Já vi muita gente morrer por causa disso. Me apresenta quem foi que morreu por causa disso. Tudo mentira. Tudo papo furado. Não é verdade. Esses caras são mentirosos, têm que ser enfrentados, têm que ser encarados. Confrontados. Tem que ainda que o preço, e eu pago um preço horroroso, mas eu estou preparado para pagar qualquer preço para enfrentar essa mentira. Em nome de Cristo Jesus, sem medo nenhum. Olha aqui para mim, olha como eu estou trêmulo, angustiado. Porque eles sabem que eu não temo nada. Eu sei quem é que é a glória da minha retaguarda. E aí, meu amigo, quem quer que queira viver assim como eu, se torna insuportável para esses estelionatários da Bíblia que ficam pegando textos soltos para quererem proteger os seus feudos perversos de dominação. Caio, você tem quantos anos de ministério? 50 anos e meio de ministério. 50 anos e meio de ministério. Em 50 anos e meio de ministério, o senhor gerou uma autoridade sobre uma pauta, uma autoridade sobre um assunto. De certa forma... Mas não é pelo tempo, é pela coerência com o Evangelho. Sim, claro. Esse não é o ponto. De certa forma, o senhor também exerce um domínio sobre uma grande massa. Mente, coração, lógica, lucidez, palavra, unção, discernimento, falando a mente das pessoas sem uma ameaça. Olhos, Você já me viu uma ameaça? Olhando nos seus olhos. Mandar olhos. alguém para o inferno, trazer juízo de Caio Deus. Fábio. Dizer que alguém que fale contra mim, Deus vai pesar a mão sobre ele. Você já me ouviu dizer alguma coisa parecida Caio Fábio, com isso? Nem ouvirá. Olhando nos seus olhos. O senhor é o outro lado da moeda que tem o mesmo valor de domínio sobre a massa? O senhor exerce domínio sobre a massa? Nenhum domínio. O domínio que eu tenho é aquele que Jesus prometeu a todo discípulo sincero. Sabe qual é? E recebereis dunamis, poder, que é poder interior, que é uma explosão do interior. Recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse é o poder que me habita, do Espírito. Não é bancado por Senado, por Congresso Nacional, por presidência nenhuma, por nenhum conglomerado político, por nenhum partido, por nada disso. Eu sou só. Nem mesmo os instrumentos ideológicos, políticos e eclesiásticos das denominações eu quis me servir dele, eu estava no topo disso. Era presidente da Associação Evangélica Brasileira, tinha 70% dos evangélicos do Brasil debaixo do guarda-chuva que eu presidia. E a minha angústia foi tão grande que eu disse, eu estou negando o evangelho. Sendo o presidente tratado desse modo, eu perdi o meu elan profético evangelístico para o qual eu fui chamado e não quis mais saber de nada. Por exemplo, tem gente aí que fica achando que eu caí. Eu não caí. Em 94 eu tinha determinado que eu iria sair disso de qualquer modo. E eu consegui em 98, 4 anos depois. Peguei e aproveitei que eu precisava me divorciar, não por causa de guerra, conflito. Eu tenho uma relação muito boa com a minha ex-mulher até hoje, mãe de 5 filhos que nós tivemos juntos, 4 estavam vivos, hoje são 3, o Luquinhas foi para o Senhor. Pois bem, e aproveitei que eu precisava me separar, por razões que eu não preciso explicar aqui, mas claro, não era de conflito nem de confusão, era por uma questão de saúde emocional, psíquica e histórica para o resto da minha vida, e da dela também, que precisava ficar liberta de mim, tanto quanto eu precisava ficar liberta de um casamento que nasceu aos 16 anos de idade, quase casamento hindu. Então, veja bem,
com maturidade suficiente, nós chegamos àquele acordo que partiu, inclusive, de uma conversa dela para comigo, a qual eu anuí, por achar que ela teve mais coragem do que eu de propor aquilo. E eu aceitei. Quando eu aceitei, eu aproveitei e falei, bom, isso aqui já vai me trazer todos os problemas do mundo, porque eu sou o reverendíssimo Caio que vou me divorciar, embora eu tenha feito o divórcio de milhares de pessoas nesse país. E fui a única voz a advogar o divórcio em 1978, quando o senador Nelson Carneiro propôs, era a única voz cristã conhecida e popular, advogando, dizendo que isso não é uma lei de imposição, é uma lei de concessão. Você está bem casado, você não é obrigado a se divorciar. Mas se você está vivendo um inferno no seu casamento, você tem o direito de sair do inferno. É só isso. Mas aí eu sabia, todavia, eu conheço a cabeça desse povo. Eu sabia o que os religiosos iriam fazer comigo. Eu aproveitei, fiz logo barba, cabelo e bigode. Porque os meus filhos e os meus amigos sabiam que eu não aguentava mais aquela politicagem de ficar ouvindo aquelas histórias que iam todas para mim. Fulano tomou meu campo, fulano me amarrou no porão da igreja com os seus 8, 9, 10 seguranças e me deu uma surra até eu transferir o meu campo de 60 mil membros para o ministério dele. Fulano roubou todas as minhas bandas, fulano fez isso, fulano deu um prejuízo de... tomou dinheiro de 400 cristãos, empresários, emprestado e nunca mais devolveu, e ameaça dizendo que se forem cobrar ele manda matar porque ele tem seguranças armados. Fulano isso, fulano aquilo, era todo dia. Era melhor você ser delegado da 13ª DP no Rio de Janeiro do que ficar naquela posição. Falei, quem foi que me constituiu? Quem foi que me constituiu, como Jesus disse? Partidor, juiz e partidor entre vós. Se Jesus não quis esse lugar e disse que não era dele, está lá escrito no Evangelho, por que eu vou assumir esse lugar? E eu falei, eu vou sair daqui. Aproveitei o divórcio, aproveitei a minha insuportabilidade desse convívio e me desliguei de tudo aqui no Brasil e na terra inteira. Sabe para quê? Para eu voltar a ter aquela liberdade dos 18, 19, 20 anos de idade em que eu pregava nas praças, em todos os lugares, não tinha que dar explicação para ninguém, batia palma, falava, batizava na rua, fazia tudo conforme se eu estivesse vivo no livro de Atos dos Apóstolos, como se eu estivesse com Paulo em Éfeso, como se eu estivesse com Jesus sendo enviado para qualquer aldeia para pregar o evangelho do reino. Eu queria era voltar para o princípio de tudo, para aquele primeiro amor. O preço que eu pago é esse, porque o divórcio com a minha ex-esposa não teve o papel nem a repercussão, nem o eco que o meu divórcio da instituição produziu. Sabe qual é a raiva que eles têm de mim? Não é de eu ter me divorciado. Se eu tivesse me divorciado e ficado dentro da instituição, tá tudo certo. Bem. Caio, mas é que eu me divorciei da instituição, aí eles não me perdoam por isso. quando eu fui na sua casa... Eu era um totem, aí eles quiseram me transformar em tabu. Caio, eu fui no seu santuário lá, inclusive sua casa é muito linda, ali eu senti uma paz muito grande no meu espírito. Quando eu cheguei ali, eu vi uma planta, aquela planta que não tinha raízes. Eu passei muito tempo pregando, dizendo que uma árvore sem raízes, ela não frutificaria, e ela não ia sobreviver. E eu vi aquela planta, aquela imagem não saiu da minha cabeça. Qual o nome daquela planta? O nome popular dela é barba de velho. Ela é uma aerial plant. Ela não tem raiz, é isso? Ela não tem raiz, mas ela está enraizada ao processo da vida. Isso Nem toda raiz é no chão. Aquela planta representa um Caio Fábio? Não. Que tirou suas raízes do chão da religiosidade e vive hoje de uma forma diferente? Aquilo ali só mostra que quem tem luz para fazer fotossíntese, tem água para bebê-la, se alimentar e se hidratar. E come, porque ela não está plantada no chão, mas ela come pó e poeira que o vento traz. Num lugar com vento, a natureza dela, criada por Deus, é essa. Ela não precisa estar tocando no chão.
ela vive da alimentação. Então dá para viver sem as raízes da religiosidade. Ah, claro que dá. Como se libertar, Religião Caio? é uma invenção humana. Caio, como se libertar da teologia do domínio? Muitos estão assistindo, milhares de pessoas estão assistindo nesse momento, que estão presas, que estão se identificando agora. Como se libertar da teologia do seguir domínio? aquele que disse, vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, não é dominador, e humilde, não é controlador, de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Se o cara se converteu ao Evangelho, tudo isso morre na hora, não dá. Quando Jesus entra e a consciência de Jesus toma conta em nós e você experimenta esse glupt, esse vlupt, essa virada do coração, na mesma hora o que cresce é amor, é compaixão, é misericórdia. Não, você não tem mais nenhuma ambição de querer ser o dominador do país. Você fica com vontade de querer ver todas as pessoas crendo no Evangelho. Eu, por exemplo, eles não têm a menor ideia, os crentes, da quantidade de gente aqui nesse Congresso brasileiro que passou a crer em Jesus por causa do meu testemunho de relacionamento pessoal, de café da manhã na minha casa, ou na casa deles, ou por aí. E eles me chamam, sabe por quê? Qual é a expressão na maioria dos casos? Eu quis te conhecer porque eu queria conhecer o Jesus do bem. Uau! Porque lá no Congresso a gente só conhece os Jesuses do mal, da maldade, da dominação, do controle, da mentira e de tudo mais. Eu queria ver o Jesus do bem, que eles odeiam tanto. Aí eu vou ali como quem não quer absolutamente nada, falando o Evangelho. Daqui a pouco, 1 mês, 2, 3, 4 meses depois, o cara diz, escuta, o que é que me impede de ser batizado? Eu só não quero frequentar um lugar desse. Você me batiza? Eu digo, claro, meu filho, como o chefe do tesouro de Candace, rainha dos etíopes, que era inclusive um eunuco, um problema que hoje em dia os evangélicos nem batizariam por causa da condição sexual do cara. Perguntar, mas depois, em outro programa, o eunuco, você acredita que o eunuco, já me falaram isso uma vez, eu fico pensando, será que é verdade? Ele era homossexual? Ele era um indivíduo que tinha sido emasculado. Então, depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente conversa sobre isso. Eis aqui água, foi a pergunta dele. O que é que me impede de ser batizado? E Filipe disse nada. Tu crês em Jesus de todo o teu coração? E ele disse sim. Filipe o batizou e ele foi para Etiópia, levando essa palavra. Uma das igrejas cristãs mais antigas do planeta Terra é a igreja da Etiópia até o dia de hoje. Uau! Que nasceu com aquele indivíduo que foi batizado sem apóstolo, sem igreja de Jerusalém, sem diácono, sem testemunha, sem ninguém. Sem sistema. Sem sistema nenhum. Como quase todos os outros. Caio Fábio está voltando e eu fiquei muito feliz a se reunir, não é, publicamente com as pessoas está voltando, foi só uma interrupção da pandemia. Sim. Não como está funcionando? Nenhuma convicção. Lá não é um local lá não é um local onde é esse domínio, não, é relacionamento. Não, lá todo mundo é igual. Como funciona? Qual o horário? Está aberto para todos? Claro. Lá não tem, igual o Thiago falava, não, um lugarzinho para quem tem anel na mão, essas coisas, não tem isso, tem não. senador que vai lá de bermuda, fica sentadinho, deputado federal. Lá não há discriminação, vão lá não. de tênis, bermuda, sandália havaiana, fica sentadinho num cantinho. Vai gente de outros níveis, ministros, procuradores do Estado, gente as mais variadas que ficam ali, nem o nome é mencionado. Quando termina, alguns deles vão me dar um abraço, um beijo, outros só me jogam um beijo de longe, eu te chamo durante a semana, eu digo ok, porque não tem nada ali. Tanto quanto está cheio de garoto, de garota, tem gente de todos os tipos, de todas as naturezas, de todas as formas, de todas as opções. Vão lá e esse assunto não é levantado. É uma reunião para gente, para seres humanos.
E eu vou e prego o evangelho. Eu não fico discutindo lá sobre teologia do domínio, nada disso. Eu prego aquilo que consola, isso o senhor vai discutir no edifica. Imparcial. Qual horário e qual local? Domingo às 18 horas, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no segundo andar, no Café The Brain, que por acaso, significa o cérebro. E é lá que a gente reúne a reunião destrava do o cérebro, caminho lá é da graça. destravado o cérebro. Vai destravando, desamarrando. Nas redes sociais também o senhor está ativo com suas lives diárias, né? Só procurar Caio Fábio em qualquer plataforma, que eu estou em todas elas, estou todo dia. Perfeito. A que eu mais uso provavelmente seja a do YouTube, que todo dia eu faço um programa ao vivo. No Instagram também o senhor está bastante ativo. Instagram bastante, do TikTok bastante, mais do que no X, antigo Twitter. Perfeito. Mas eu estou em todas as plataformas. Caio, estou amando esse nosso novo início de projeto, de o senhor ter aberto a sua agenda para isso. Quero entrevistar sempre o senhor aqui, dentro do seu time. E eu espero que você não tenha ficado ofendido em nenhum momento de Eu pergunta. quero que você aperte. Hoje foi um pouquinho. Eu gosto de aperto. E eu gosto de perguntar. Tira a minha essência, meu extrato. O senhor tem meu respeito, minha honra. Amém. E que possamos ter mais pessoas que pensem assim como o Senhor. E que a igreja possa adorar realmente aquele que é o único de ser adorado. Aleluia. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra agora. A minha para palavra, que todo, olhando para essa câmera, para todos os nossos telespectadores. Não perca seu tempo com o que não é Jesus. Tudo que não é Jesus é perda de tempo, é engano para você. Pegue o Novo Testamento e leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeiro, antes de tudo, leia e releia, leia e releia, leia e releia. Aprenda a mente de Cristo, os princípios de Jesus, para você ser cristão.